barramento de dados. Gente, quando nós falamos de processador, quando nós falamos de memória, nós evidenciamos que, fisicamente falando, todos esses componentes são CIs, ou seja, circuitos integrados, ou seja, circuitos eletrônicos integrados numa pequena pastilha de silício. Milhares, milhões de componentes integrados em pastilhas de silício. E o barramento de dados? O barramento de dados seria, então, um outro CI? Não exatamente. Lembre-se, a função do barramento de dados é transportar dados entre processador e memória. E, gente, posso usar como sinônimo de dados o termo bytes? Posso dizer que a função do barramento de dados é transportar bytes entre processador e memória? Legal? Ótimo. Ora, mas bytes não são conjuntos de 8 bits? Então, o que o barramento de dados efetivamente transporta são bits. E, opa, essa palavrinha bit é o termo que nós, peoplers, usamos para designar sinal elétrico. Então, na verdade, o que o barramento de dados transporta são sinais elétricos entre processador e memória. E, gente, o que você conhece do teu dia a dia que serve para transmitir sinal elétrico? O que leva sinal elétrico até as lâmpadas que iluminam as nossas casas? O que leva o sinal elétrico até o teu televisor? Fio, não é? É. Então, o barramento de dados é algo que se assemelha a fios. Quem já teve oportunidade de ver uma placa-mãe ao vivo, e quem não teve, eu sugiro que vá ao Google nesse momento e digite lá imagens placa-mãe, você vai perceber que a placa-mãe na sua base tem uma série de filetes. Esses filetes nada mais são do que filetes de cobre. São fios de cobre impressos na placa. Aliás, é por isso que o pessoal da eletrônica chama aquilo de placa de circuito impresso. Então, esses filetes que são como fios, são, na verdade, os nossos barramentos de dados. E agora, gente, eu te pergunto, imaginando que o barramento de dados seja composto por apenas um fiozinho, quantos bits eu poderei transmitir a cada vez ao longo desse um fio? A resposta é óbvia. 1 bit de cada vez. Passa o primeiro, depois passa o segundo, depois passa o terceiro e assim sucessivamente. Agora, e se ao invés disso, o barramento de dados fosse composto por 2 fios? 2 fios em paralelo. E não é nada difícil a gente imaginar 2 fios correndo em paralelo. Quantos bits poderíamos transmitir por vez? Ora, poderíamos transmitir agora 2 bits a cada vez, 1 em cada fio. E, gente, o que você prefere? A primeira hipótese, onde o barramento de dados é apenas um único fio, ou a segunda hipótese, onde o barramento de dados são 2 fios? Com certeza, a segunda. E por quê? Porque vai ser mais rápido, porque eu vou transmitir mais informação ao mesmo tempo. E, meus amigos, se nós voltarmos àquela pesquisa que eu encomendei para vocês logo no começo do bimestre, você vai perceber que o velho 8088 da Intel tinha um barramento de dados de 8 fios, ou melhor, de 8 bits, como a gente costuma dizer.
Por quê? Porque com 8 fios eu consigo transportar 8 bits de cada vez. Então, aquele barramento de dados, ele transportava 8 bits, ou, se você preferir, 1 byte a cada vez. Não tardou muito para que a Intel colocasse no mercado o 80286. E entre várias inovações, tínhamos aí um novo barramento de dados, agora com 16 fios, o que me permitia transportar 16 bits a cada vez. Ou melhor, 2 bytes a cada vez. Pergunto, ficou melhor? Ficou, né? O desempenho do 286, só por conta do aumento da largura do seu barramento de dados, duplicou. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o 8088 transportava 8 bits, eu agora transporto 16 bits. Aliás, só um detalhe, né? Vocês já estão acostumados. People é todo cheio de um vocabulário todo próprio. Então, quando nós temos 16 bits caminhando juntos, nós temos sim 2 bytes. Só que 2 bytes caminhando juntos é o que nós chamamos de uma word. Então, uma word é um conjunto de 2 bytes, ok? Questão de vocabulário, isso não é lá muito importante. Importante é que o tal do 386, que sucedeu o 286 da Intel, revolucionou o mercado. Por quê? Porque ele era um processador de tecnologia de 32 bits. Aliás, o primeiro, o que inaugurou essa tecnologia no mercado. E, entre outras coisas, possuía um barramento de 32 bits, certo? Com 32 bits, eu passava a transportar 4 bytes ao mesmo tempo. O dobro do que o seu predecessor, o 80286. Então, só por conta do alargamento do barramento de dados, o 386 era 2 vezes mais rápido, tinha um desempenho 2 vezes maior que o seu antecessor. Ok? Legal. Gente, e a brincadeira não acabou por aí. Preciso te dizer que hoje os barramentos de dados, eles têm 64 bits? Pois é, 64 bits, o que permite que o meu computador hoje transporte até 8 bytes de cada vez. Aliás, quando eu falo 2 bytes, eu falo word. Quando eu falo 4 bytes, eu falo double word. E quando eu falo 8 bytes, eu falo uma quadri word. Ok? Vocabulário, nada além disso. Bem, aí eu tenho certeza que entre vocês há aquele que já concluiu. Professor, eu entendi tudo. Quanto mais grosso, melhor, né? Ô, menino, calma. Um peopler não falaria exatamente dessa forma. Você tem razão, você não está errado, não. Quanto mais grosso, quanto mais largo, quanto mais linhas, quanto mais fios tiver o barramento de dados, melhor o desempenho da minha máquina, pois mais dados ele irá transportar por vez. Mas é óbvio que um people não vai dizer quanto mais grosso, melhor. A gente vai dizer que quanto maior a largura passante do nosso barramento, melhor. Quanto maior o throughput do meu barramento, melhor. Portanto, quanto mais grosso, melhor? Não. Quanto maior a banda passante, melhor. Bem, gente, você deve ter percebido
que durante a minha fala, em alguns momentos, de maneira equivocada, confesso, eu usei o termo velocidade quando deveria ter usado desempenho. Em algumas vezes eu me policiei e falei desempenho. São coisas diferentes, né? Eu não posso dizer que um barramento de 16 bits tenha um desempenho superior a um barramento de 8 bits se eu conhecer apenas a sua largura, a sua quantidade de fios. A largura é importante, você já percebeu isso. Mas banda passante, Prog-Put, envolve um outro detalhe, envolve velocidade. Meus amigos, vamos imaginar que o meu dedo seja 1 byte, que o meu dedo sejam 8 bits e que eu vou transmitir essa informação através de um barramento de 8 bits, ok? Então, olha lá, informação sendo transmitida. Foi. Você percebeu que o meu dedo caminhou de um canto a outro da tela a uma determinada velocidade? Pois bem, a quantidade de dados que o barramento carrega depende sim da sua velocidade, da sua largura de linhas. Mas é importante também saber a qual velocidade esse byte, essa informação é transportada. Então, observe, barramento de 8 bits transporta 1 byte de cada vez. Olha só a velocidade dele. Perceberam? Agora vamos trabalhar com um barramento de 16 bits. Vai transportar 2 dados de uma vez, ok? Observem, os dados começaram a ser transportados. Você está percebendo que, apesar de eu estar levando 2 bytes de uma só vez, a velocidade agora é muito menor? E aí, será que o desempenho do teu computador depende só da quantidade de linhas? Absolutamente não. Quantidade de linhas é importante, mas a velocidade com que o teu barramento vai operar também o é. Então, as duas grandezas devem ser consideradas em conjunto quando a gente avalia o Traugput, quando a gente avalia a banda passante de um barramento. E como eu estabeleço a relação entre essas duas grandezas? Ora, o Traugput, a banda passante de um barramento, é pura e simplesmente o produto, a multiplicação da quantidade de linhas vezes a frequência. Ou seja, se eu tenho um barramento de dados de 8 bits, de 8 linhas, operando a 100 MHz, o seu Traugput será de 800. Detalhe, será de 800. Traugput não tem unidade. Agora, se eu tenho um barramento de 16 bits operando a 100 MHz, 16 vezes 100, 1.600. Ele tem uma performance que corresponde ao dobro do primeiro. Mas perceba, se a frequência, se a velocidade cair pela metade, 50 MHz, a performance dos dois barramentos, apesar da diferença de quantidade de linhas, será exatamente a mesma. Gente, detalhe, a gente está substituindo a sala de aula pelo vídeo, tá? Mas os textos continuam sendo colocados no material didático. Então, tudo isso que eu estou falando está registrado de forma textual, inclusive com alguns exemplos de cálculo de Traugput, que é pura e simplesmente um produto.
ok? Meus amigos, daqui a pouquinho a gente volta com o vídeo 3 dessa série, aonde então nós vamos falar sobre barramentos de endereços, ok? Até já!